Quero falar sobre a guerra com um dos analistas que é uma referência na, na análise política internacional em geral e na guerra. Acho que ele não dorme desde sábado, né? Ele não dorme desde sábado, tá realmente bem acabadinho. Eu tenho visto ele, porque ainda mais com esse fuso, que eles estão lá 6 horas na nossa frente, então quando é 2 da manhã aqui, é 8 da manhã lá. Não, quando é 1 da manhã, é 7 da manhã, o dia já está bombando, literalmente bombando lá pelo Irã, Israel, tal. Então, o Ricardo Leães está sendo uma referência na análise do que está acontecendo lá no Oriente Médio e no planeta todo por conta da guerra movida por Estados Unidos e Israel contra guerra de Estados Unidos e Israel contra o povo iraniano. Vamos lá. Ricardo, chega mais. Tudo bem? Olá, meu querido. Como é que estamos? Muito bom, muito bom, muito bem você tá aqui. Eu tô bem. Ontem à noite, né, falei mais cedo aqui, escrevi para você, estava um tanto angustiado, preocupado, eu já estou um pouco melhor hoje com esse cenário da guerra, estou um pouco melhor, até porque a esperança fica sempre acesa. Então, muito bom. Queria muito te ouvir para entender, né, para além da retórica, do discurso, das gargantices, das ameaças, o que de fato está acontecendo. Então, para começar, um primeiro balanço desses, estamos no 5º dia, né, da guerra. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, 5º dia da guerra. Que balanço você faz? Vamos lá, Mauro. Então, vamos começar do começo. Essa é uma guerra que já era esperado por todos nós que acompanhamos o Oriente Médio, dada a rivalidade estrutural que existe entre Irã e Israel e, claro, o seu aliado, o seu filho, os Estados Unidos da América. Depois, para quem não sabe, eu vou explicar por que eu estou fazendo essa brincadeira. Então, essa situação, de fato, não me surpreende. Eu falo isso no meu canal, Ricardo Leães, O Mundo Se Alcance, há já muito tempo. Todas as entrevistas que eu dou, seja aqui no Farol do Brasil ou em outros espaços, que esse era um risco já anunciado. É uma crônica de uma morte anunciada, porque a realidade é que Israel tem um medo fundamental do Irã. A leitura de Israel é que, nos últimos anos, o Irã, nas últimas décadas, até a gente pode dizer, o Irã conseguiu se fortalecer pelo seu programa de mísseis e pelo seu programa de drones, que permitiram ao país ter uma capacidade dissuasória significativa. Para quem não sabe, uma capacidade dissuasória é a capacidade de fazer com que o inimigo evite te atacar, porque tu infligiria um dano contundente caso esse ataque ocorresse. E mais do que isso, depois da Guerra dos 12 Dias, o Irã acabou se aproximando militarmente da Rússia e da China. Foram vários os cargueiros russos que desceram em Teherã e em outras cidades, levando equipamentos que a gente não sabe quais são, mas temos algumas especulações. Aparentemente, caças MiG-29 chegaram ao Irã, sistemas de defesa antiaéreo, sistemas de guerra eletrônica, além, é claro, de outros equipamentos que vão ficar claros à medida que o confronto vai avançando. E a China também avançou na sua parceria militar com o Irã. Ela fornece matérias-primas, como terras raras, para que o Irã siga produzindo os seus mísseis, e também, ao que tudo indica, já concluiu um acordo para venda de mísseis supersônicos antinavio, que seriam fundamentais para que o Irã consiga causar dano nos porta-aviões dos Estados Unidos. Diante desse cenário, Israel pensou o seguinte: olha, melhor a gente enfrentar o Irã agora do que enfrentar no futuro. Talvez no futuro a gente já não tenha as mesmas condições de combater contra os iranianos. Até porque existe um fator super importante, que é a perda de popularidade de Israel nos Estados Unidos. Algumas pesquisas de opinião mostraram que, pela primeira vez na história, mais estadunidenses se identificam com palestinos do que com israelenses. A diferença agora está mais ou menos 40% a 30%. Para quem não sabe, esse percentual ele era ao contrário e era quase 60% a 15%. Ou seja, 60% dos estadunidenses se identificavam com israelenses e só 15% com palestinos. Isso há alguns anos atrás, mas essa situação mudou por completo. E aqui que eu chego à brincadeira que eu fiz mais cedo. Israel, ao longo das muitas últimas décadas, na prática consegue, não vou dizer controlar, mas consegue influenciar decisivamente a política externa dos Estados Unidos.
Os órgãos de lobby de Israel, sejam órgãos israelenses, judaicos ou até mesmo cristãos, eles fornecem uma base muito significativa para que tanto democratas quanto republicanos estejam sempre alinhados com os interesses israelenses. E é por isso que a gente vê algumas cenas absolutamente dantescas. A gente vê um senador como Ted Cruz dizer que entrou na política nos Estados Unidos para defender Israel. Consegue imaginar, Mauro, um senador brasileiro dizendo que entrou na política nacional para defender o Paraguai, para defender a China, para defender quem quer que seja? Até a nossa imprensa, que tem uma péssima qualidade, ia dizer, cara, mas que absurdo isso, tem que defender o Brasil, como assim? Sabe? Independentemente de quem fosse o parlamentar. E essa cena é apenas um exemplo que eu estou citando. Na semana passada, o Donald Trump deu o seu discurso que os estadunidenses chamam de Estado da União. É um discurso que todo presidente dá no início do mandato. Isso. E nesse discurso, Donald Trump contou uma mentira de que os iranianos estariam com mísseis balísticos prontos para atingir a Europa e os Estados Unidos. E nesse momento, ele foi aplaudido de pé pela grande maioria dos congressistas, incluindo os democratas. Então, o que Israel teme é que, a partir das próximas eleições de meio de mandato, essa situação comece a se modificar. E a gente já tem indicações nesse sentido. Políticos democratas, mesmo políticos democratas centristas, já estão dizendo que não vão mais receber dinheiro de órgãos que financiam, que apoiam Israel, de órgãos de lobby que defendem Israel. Da mesma forma, mesmo entre a direita estadunidense, mesmo entre o movimento MAGA, cresce o número de pessoas que diz que o Donald Trump não está satisfazendo os interesses dos Estados Unidos, que ele não está agindo para make America great again, mas sim para fazer Israel grande de novo. Então, esse cenário todo aponta para um sentido em que talvez Israel não consiga mais ter a mesma influência sobre a política externa dos Estados Unidos nos próximos anos, e por isso que essa guerra se iniciou nesse momento. Então, isso é o que nós temos até sábado. É isso que explica o porquê do início dessa guerra. Já em relação à guerra... Ou seja, a guerra começou neste sábado pela avaliação, sobretudo de Israel, de que na paz o Irã se fortaleceria relativamente muito mais do que Israel e seria um inimigo impossível de ser batido. Talvez daqui a 5 anos, 10 anos, o Israel não conseguiria vencer. Então, vamos matar o bicho agora, enquanto ainda dá, porque depois não vai dar mais. Curiosa que é mais ou menos a mesma avaliação que Trump tem em relação à China, né? Também. E, inclusive, a gente pode até entrar nessa seara. Algumas pessoas imaginam também que essa possa ser um dos objetivos do Donald Trump, de tentar começar a combater seus inimigos um a um para enfraquecer a China. Isso é, sem dúvida, uma possibilidade. E em relação à guerra, Mauro, o que nós temos de concreto é o seguinte... Agora vamos de sábado para cá. Vamos de sábado para cá. Primeiro, esse ataque começou na manhã de sábado, até de alguma forma nos surpreendeu, porque os outros ataques tinham ocorrido de madrugada, e foram ataques simultaneamente de decapitação contra líderes iranianos, em especial o Ayatollah Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, além também de ataques contra infraestruturas civis. E o maior destaque é a morte, o assassinato das crianças, das meninas de uma escola fundamental no Irã. Um ataque absolutamente bárbaro que encerrou a vida de mais de uma centena de crianças. Inclusive, Mauro, eu tive o desgosto de ver ontem que agora, depois de dias desse acontecimento, agora os sionistas, tanto nos Estados Unidos, quanto no Israel, quanto em outros países, vieram com o discurso de que não, eles não tentaram atingir aquela escola, de que não foi bem assim e tal. Eles acham que nós somos sonsos, né, Mauro? Os sonsos são eles, né? Esse é o problema. Bom, de qualquer modo, o que surpreendeu muitas pessoas que não vinham acompanhando as declarações dos oficiais iranianos é que a resposta do Irã foi brutal, e rápida, contundente e indiscriminada. O Irã, num período de 90 minutos, já começou a retaliar todas as bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, bem como ativos estratégicos em Israel. E esses ataques eles estão chamando a atenção no mundo inteiro, em especial no Golfo Pérsico, porque todos
que estão nos acompanhando já devem ter visto as cenas dos mísseis e dos drones atingindo os seus alvos no Golfo Pérsico, nas bases dos Estados Unidos. E a gente vê nesses vídeos pessoas rindo, gritando, comemorando, celebrando esses episódios. Isso é claro que eleva a atenção das questões para esses países do Golfo Pérsico. A gente pode até mesmo falar sobre eles. Eu gravei um vídeo sobre isso ontem. Mas essa é a situação que nós temos até agora. O Irã ele tem uma estratégia de guerra assimétrica. Em que se baseia essa estratégia? A ideia é que o Irã ele não pode combater frente a frente os Estados Unidos, porque os Estados Unidos são muito mais fortes, ainda mais Estados Unidos e Israel em conjunto. Então, a estratégia iraniana é buscar uma guerra assimétrica, é elevar o custo dessa guerra. Então, é por isso que o Irã utiliza mísseis mais baratos, drones que custam entre 20 e 50 mil dólares, para abater alvos que estão na casa das centenas dos milhões de dólares, em alguns casos. Tudo indica que alguns radares nessas bases do Bahrein e do Catar já foram atingidas. Isso é muito importante por quê? Porque o que acontece? Um sistema de defesa, para quem não sabe, ele é um sistema de defesa que opera em várias camadas, em vários níveis. E basicamente ele funciona da seguinte forma: toda vez que chegar um míssil ou chegar um drone, o sistema de defesa dispara outro míssil, que é um chamado míssil interceptador, para derrubar esses drones ou esses mísseis. Via de regra, a maioria dos mísseis é interceptada, mas há dois problemas aí. Primeiro, a maioria é a maioria, não são todos. Às vezes, tu pode lançar 10 mísseis e 20 drones, se um passar, tu já atingiu o alvo. Então, não te adianta... interrompendo, sem querer interromper, mas interrompendo, foi exatamente o que a gente viu essa madrugada, foi a manchete da madrugada, foi o ataque bem sucedido do Irã, aquela que é simplesmente a maior base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, que é a base de Al-Udeid no Catar, e neste ataque eles destruíram este radar, o ANFPS 132, que é exatamente um desses, que é simultaneamente radar e instrumento de interceptação de mísseis, que custa, você falou que custa quanto um míssil ali? Pode custar 20 mil, 30 mil dólares. Não, o radar drone, ali, né? 1 bilhão e 100 milhões de dólares. O próprio secretário de Estado dos Estados Unidos dizendo que enquanto o Irã produz míssil a quantia de 20 e 30 por dia, para fazer um radar desse aí é um ano, né, que eles têm. Então foi bem sucedido, e também, aparentemente, eles lançaram 75 mísseis e drones. Passaram 2, o suficiente para destruir esse radar ainda. É isso aí. E tem um segundo elemento, Mauro. Além dessa questão de que o que importa é que passe 1, 2, 3, isso já é suficiente, tem um outro elemento que é o custo, que é o que tu estavas falando agora há pouco. O custo, tanto desses sistemas de radar quanto dos interceptadores, ele é muito maior do que o custo de um míssil. Um míssil defensivo, ele é muito mais caro, porque ele é tecnologicamente mais avançado do que um míssil ofensivo. Mas a pior questão não é o preço, porque muitas pessoas poderiam pensar, tá, Ricardo, mas espera aí, os Estados Unidos são a principal economia do mundo, eles têm o dólar, eles imprimem dinheiro à torta e à direita, então eles podem gastar esse dinheiro, isso não é um problema. Mesmo que isso seja verdadeiro, existe uma dificuldade real, concreta, que é a dificuldade de fabricação desses mísseis interceptadores. E aí dialoga com o que tu falou agora. Um radar desses leva 1 ano para ser feito. Então, tu não tem um estoque desses radares, simplesmente tu fica sem. E esses mísseis interceptadores, até o Marco Rubio confessou que os Estados Unidos produzem cerca de 7 por mês. Para o pessoal ter uma base de comparação, no ano passado, na Guerra dos 12 Dias, o Irã fez com que os Estados Unidos gastassem 1/4, 25%, dos seus mísseis interceptadores do sistema THAAD, que é um dos principais sistemas de interceptação de mísseis dos Estados Unidos. Em 12 dias, numa operação relativamente moderada de mísseis do Irã, só isso já aconteceu. Agora, como o Irã está lançando muito mais drones e muito mais mísseis e está se preparando para uma guerra prolongada, a tendência é que esses mísseis, esses estoques terminem. E aí, isso pode, Mauro, criar um cenário
absolutamente imprevisível. Eu confesso para vocês que eu não tinha pensado a respeito disso. A estupidez do Donald Trump, a patetice dele, faz com que ele tome cada vez decisões mais absurdas, mais estapafúrdias. E eu não estou pensando aqui com base no que eu acho bom. Eu estou tentando pensar como um estadunidense que quer manter a sua hegemonia. Mesmo pensando dessa forma, o Donald Trump ele age de forma irrefletida o tempo todo. Então, ontem ele falou que, na verdade, a defesa dos Estados Unidos ela se encontra no mundo inteiro. E o que ele quer dizer com isso? Que, no limite, eles podem recolher os sistemas de defesa antiaérea dos seus aliados. E já está se falando que ele possa utilizar recursos da Coreia do Sul. Aí, Mauro, eu te pergunto, imagina que tu é um sul-coreano. Há décadas, a tua defesa está ancorada na parceria militar com os Estados Unidos. O teu país hospeda 25 mil tropas estadunidenses. E aí, no momento em que ocorre uma guerra que não tem nada a ver contigo, que os Estados Unidos não foram atacados, que eles decidiram entrar em uma guerra a favor de Israel, tu tem que ceder a tua defesa, tu tem que ficar mais descoberto para atender os interesses israelenses. Imagina. Esse é a Coreia do Sul, né? Agora imagina a Coreia do Norte ou Coreia Popular lá vendo. Opa, a Coreia do Sul está ficando desprotegida. Exatamente. E como é que fica o Zelensky nessa situação toda? Como é que fica a Ucrânia? Quem é que vai armar a Ucrânia agora? A gente ainda está no inverno, no hemisfério norte, mas logo não estaremos mais. E aí, meu querido, não vai ter estoque de interceptadores para serem enviados para a Ucrânia. Mesmo que esse conflito termine daqui a uma semana, 2, 3, ainda assim esses estoques eles vão ser gastos. E aí, pessoal, a situação vai se tornar cada vez mais dura. Mas só para concluir a minha resposta anterior, porque é uma resposta longa, o raciocínio, ele, infelizmente, ele precisa ser complexo, dada a complexidade dessa situação. A estratégia do Irã, então, para recapitular, é uma guerra simétrica. Ele aposta que, utilizando armamentos mais baratos, ele consegue acabar com a capacidade de defesa dos seus inimigos. E, na medida em que isso ocorra, os danos infligidos vão ser cada vez maiores. Se a gente está vendo agora esses mísseis passando, essa situação não vai melhorar nos próximos dias. Essa situação só vai piorar à medida que essas baterias defensivas comecem a ser gastas. E aí a gente vai ver cenas de navios afundando, talvez um porta-aviões sendo atingido. Dizem que já foi, mas até agora não foi confirmada essa informação, mas isso provavelmente vai acontecer na sequência. Alvos mais importantes de Israel, daqui um pouco até alvos econômicos. A Intel, por exemplo, é uma empresa que opera em Israel. E se o Irã decidir atacar essa empresa? Como é que vai funcionar? Como é que vai ficar essa situação? Né? Então, esse desgaste ele vai aumentar cada vez mais. E é aqui que chega no ponto fundamental da minha análise. Quando a gente avalia uma guerra, a gente comete o mau hábito de levar apenas em consideração a balança de poder. Tu lembra, Mauro, daquele jogo de super trunfo que existia lá atrás? Os mais novos provavelmente não vão lembrar. Super trunfo eram umas cartinhas assim que tinha, e aí tu tinha as capacidades militares. Então tu tirava uma carta e dizia lá quantos aviões, quantos tanques, quantos mísseis e tal tu tinha, e aí tu jogava contra o teu adversário, quem tinha a maior quantidade de armamentos vencia. Só que a guerra não é assim. Não basta ter mais sistemas de armamentos, é preciso mais. A guerra é a continuação da política por outros meios. Então, além da balança de poder, a gente precisa levar em consideração a balança de determinação, que é a vontade que cada uma das partes tem de incorrer em custos da guerra. E, nesse sentido, a balança da determinação pende muito favoravelmente para os iranianos. Os iranianos estão travando uma guerra de sobrevivência, de existência, de soberania. Eles estão defendendo um legado civilizacional. Enquanto os Estados Unidos iniciaram uma guerra a mando de Israel, uma guerra impopular, boa parte da população é contra, e agora, a partir de qualquer custo, militar, político e econômico, o Donald Trump vai sentir o bafo na nuca. Ele vai ouvir, cara, por que tu iniciou isso aqui? Olha as consequências do que está acontecendo. Tu está colocando em risco a nossa hegemonia. Volta atrás, dá um jeito, busca uma negociação. Então, o Irã aposta nisso. Então, vejam, é muito importante falar sobre isso, porque algumas pessoas não compreendem esse cenário, não compreendem o que essa situação implica. Por conta do fato de que é uma guerra simétrica, o Irã vai sofrer os maiores ataques dessa guerra. O maior custo humanitário dessa guerra será no Irã, pessoal. Estejam preparados para isso. É só olhar a guerra do Vietnã.
Quem que sofreu o maior custo humanitário? Foi o Vietnã, foram os vietnamitas, ou foi os Estados Unidos e os estadunidenses? É óbvio que foram os vietnamitas, mas os vietnamitas ganharam a guerra porque eles infligiram um custo nos Estados Unidos que foi inaceitável lá atrás. Chegou um momento em que os próprios estadunidenses começaram a dizer por que estamos travando essa guerra e perdendo tantos soldados a troco de nada. É nessa visão que o Irã está apostando e a vitória do Irã passa por isso. Se ele não conseguir infligir esses custos, ele não vai vencer essa guerra. O Irã tem a consciência disso. Ele precisa escalar essa guerra e aumentar os impactos políticos, militares, econômicos, comerciais, para que haja uma reversão nessa visão favorável à guerra. Sim. Agora, e aí como é que você enxerga a estratégia estadunidense e sionista é a de inundar o Irã de bombas e, a partir disto, demonstrar à população do Irã que, enquanto o regime dos ayatollahs não cair, o Irã não tem futuro, e surfar na onda daqueles protestos que efetivamente, e não foram protestos pequenos, que ocorreram algumas semanas atrás. Como é que você vê essa estratégia, que é uma estratégia bélica política, né, dos Estados Unidos e Israel? Vamos lá. Primeiro, é absolutamente consensual entre especialistas militares que não existe a possibilidade de promover uma mudança de regime. Só um parênteses, eu não gosto de usar o termo regime, porque é um termo que só é utilizado contra os inimigos dos Estados Unidos. Então, é o regime dos ayatollahs, mas não é o regime da burguesia. Não se diz que é o regime sionista. Então, eu tenho muito cuidado de usar essa palavra, eu prefiro sempre utilizar governo. Mas, em alguns casos, faz sentido utilizar o termo mudança de regime, porque mudança de governo pode ser uma troca de presidente, uma troca de líder supremo. E, nesse caso, a gente estaria falando de uma mudança do sistema político, né? Então, não existe possibilidade de que bombardeios promovam uma mudança num sistema político de um país. Bombardeios isolados não têm essa capacidade. Algumas pessoas trazem alguns exemplos equivocados. Dizem, mas o Milosevic caiu na Iugoslávia. Mentira, o Milosevic caiu 1 ano depois do fim dos bombardeios e por conta de pressões internas. Mas o Muammar Gaddafi na Líbia também só caiu porque havia uma guerra civil na Líbia. Havia tropas inimigas do governo do Muammar Gaddafi que tomaram o poder. E aí é claro que esses bombardeios contribuíram para acelerar esse processo. Na Síria, exatamente a mesma coisa. Vários bombardeios, mas o que determinou a queda do governo do Assad foi a mobilização interna do HTS. Então, assim, os Estados Unidos iniciaram essa guerra com a crença, com a ilusão, com o delírio de que seria possível acabar com o sistema político iraniano apenas lançando um ataque contra o seu líder supremo. Pois bem, isso não aconteceu. E digo mais, isso escalou a guerra por uma razão muito simples. O Irã já estava preparado para esse cenário. E se houvesse a morte, o martírio do Ayatollah Ali Khamenei, então os comandantes militares teriam autonomia operacional para lançar os seus ataques. Para quem não está entendendo o que isso significa, existe uma brincadeira que a gente diz que a guerra é um assunto sério demais para ficar na mão dos militares. Assim como a economia é um assunto sério demais para ficar na mão dos economistas. Tu tem que ter um comando político que decida essa situação, mesmo que embasado na visão, no conhecimento técnico de militares. Pois bem, quando tu descentraliza o comando operacional, faz com que os militares tenham um poder absoluto. Eles podem atacar o tempo todo. Na real, eu sempre quis atacar o Catar. Eu acho que o Catar é importante. Mas não tem uma ordem de cima que determinou azar, eu quero atacar o Catar. Aí o outro comandante diz, na real, eu quero atacar o Bahrein. Eu acho que o Bahrein é o mais importante. Então, os Estados Unidos, né, nessa patetice do Donald Trump, e assim, pessoal, quem me acompanha, talvez quem não me conhece, eu não gosto de adjetivar as coisas na minha análise. Eu gosto de fazer uma análise sempre séria, bem embasada. Mas o Donald Trump, a gente precisa adjetivá-lo para mostrar o que está acontecendo agora. Então, nessa patetice de matar o Ayatollah Ali Khamenei, eles acabaram descentralizando o comando decisório e dificultando ainda mais essa questão. Bom, diante desse cenário, então, isso acaba dificultando enormemente que os Estados Unidos consigam derrubar o governo, porque eles precisam de uma oposição interna no Irã. E aí eles têm duas apostas. A primeira aposta deles é o que tu mencionou, Mauro, é que haja protestos no Irã para
se mobilizar contra o governo. Pois bem, de novo, um erro de avaliação, e um erro de avaliação absolutamente imperdoável do ponto de vista dos Estados Unidos, porque a Guerra dos 12 Dias já havia mostrado isso. Essa guerra mostrou que, diante desses ataques, a população ficou do lado do governo. E os opositores ou ficaram quietos, o que já é insuficiente para os Estados Unidos, ou começaram a defender. Eu vi vários dizendo: eu odeio o governo do meu país, eu não defendo, mas eu vou defender o meu país contra uma agressão externa. Então, os Estados Unidos não aprenderam com a sua própria experiência. E aí agora, a notícia de ontem é que eles vão apoiar uma insurreição curda, com o objetivo de que os curdos possam tomar o poder no Irã. Pessoal, essa ideia, eu vou dizer assim, é possível que ela dê certo? É. Não dá para arriscar totalmente a possibilidade. Mas vamos analisar friamente qual que é a chance de essa ideia funcionar. Primeiro, os curdos, eles se aliaram aos Estados Unidos e a Israel recentemente. Na Síria, houve uma aliança entre os dois. Tá? Só que o problema é que depois que o HTS tomou o poder, com apoio dos Estados Unidos, o HTS e a Turquia massacraram os curdos, destruíram os curdos. E o que o Donald Trump fez em relação aos seus ex-aliados? Deixou que morressem, lavou as suas mãos. Então, será que os curdos estão realmente dispostos a ser bucha de canhão dos Estados Unidos novamente para serem traídos na sequência? Outra questão, tu não inicia uma operação dessa natureza do dia para a noite, tu precisa preparar. O Irã está se preparando para essa guerra há 20 anos. Os Estados Unidos estão se preparando há quanto tempo? Me parece que não teve preparo nenhum. Inclusive, os próprios militares haviam dito para o Donald Trump que essa guerra era uma guerra ruim, que não era o melhor caminho a ser trilhado. E outra questão importante, qual será a posição da Turquia caso os curdos iniciem uma mobilização no Irã? A Turquia encarou os curdos na Síria. Qual que é o raciocínio só uma observação, né? O Trump, de fato, segundo o noticiário, que é a própria Spam TV, né, que é vinculada ao governo iraniano, o Trump teria feito contato com os curdos, que aí deriva disso depois, Ricardo, com base nessa avaliação sobre a ineficiência de bombardeios aéreos para derrubar o regime, que é a possibilidade de tropas terrestres entrarem em combate, aí aparentemente os curdos teriam um papel nisso. Desculpa, te interrompi só para fazer agregar essa informação. Um bate-papo, né? Com certeza. A ideia é justamente essa, que os curdos sejam essas tropas internas, porque os Estados Unidos não querem invadir o Irã, porque sabem que isso é sentença de morte. Né? Pois bem, qual o problema? Para quem não sabe, tá? Os curdos são o maior povo do mundo sem o seu próprio país. Essa é a realidade, uma realidade muito triste, inclusive. E os curdos estão espalhados em diferentes países. O maior destaque é a Turquia, a Síria, o Iraque e o Irã. Esses são os países em que há mais curdos. Eles têm uma espécie de um governo autônomo no Iraque, mas o governo central de Bagdá nunca ficou muito satisfeito com essa situação. Ele foi meio que forçado a aceitar esse governo autônomo porque ele estava enfraquecido demais. Pois bem, pessoal, vamos lá, vamos supor que os curdos entrem nessa guerra. Se isso acontecer, eles vão tomar pau da Síria, da Turquia, do Iraque e, claro, do Irã. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que é do interesse dos Estados Unidos que o Iraque e a Turquia, na prática, comecem a ajudar o Irã? Porque o Erdogan vai pensar o seguinte, se os curdos tomarem o poder no Irã, eles vão ter uma condição muito maior de nos atacar no futuro. Então, na verdade, os Estados Unidos eles estão dando um incentivo para que a Turquia se aproxime do Irã. Em que medida que essa visão foi bem estabelecida, foi bem pensada, foi bem planejada? O Donald Trump ele decide tudo de improviso. Ele acha que ele é um negociador brilhante, que ele não precisa ser informado de nada, e ele toma decisões com base nisso. Então, esse é o cenário que nós temos até agora. A situação ainda está incerta, pessoal. Eu não gosto de prometer mentiras para ninguém. Eu não vim aqui para dizer que o Irã vai vencer essa guerra. É impossível a gente fazer uma informação desse sentido. Agora, por conta de tudo que a gente está vendo, eu apostaria nesse momento, dia 4 de março de 2026, pode ser que outro dia eu mude a minha avaliação à luz de novos acontecimentos, mas eu apostaria que uma vitória dos Estados Unidos, uma eventual vitória, seria uma vitória de pirro, porque as peças no tabuleiro que eles estão mexendo, eles não vão conseguir colocar no lugar depois. Agora, interessante isso. Agora, explica para nós,
esta informação que você está dando dos curdos, que seriam também, como o pessoal diz, a bucha de canhão para os Estados Unidos, né? Bota a tropa lá, bota seus estadunidenses lá para invadir o Irã, não, vai botar os curdos lá para morrerem ali nos combates. Mas você traz essa informação dos curdos e aí você puxa para o debate e para o cenário da guerra Turquia e Iraque. E a manchete do New York Times agora, nesse instante, é: Turquia afirma que OTAN abateu míssil iraniano que se dirigia ao espaço aéreo turco. Estranhíssimo isso, né? Por que o Irã estaria atacando a Turquia, né? Pois é, essa informação ficou um pouco confusa, né? Porque, vamos lá, vamos ler a frase, né? Eu não li a matéria, tá? Só pela manchete. Se dirigiria ao território turco, mas passando pelo território turco ou mirando o território turco? Porque o que a gente tem de concreto é que os Estados Unidos, Israel e o Reino Unido, eles moveram algumas das suas bases para o Chipre. O Chipre é um país super importante. Até se desse para colocar um mapa, Mauro, eu acho que o Chipre é um país bem importante para a gente analisar. A ideia deles foi mais ou menos o seguinte: o Irã está conseguindo atingir todas as bases no Oriente Médio, está conseguindo atingir Israel o tempo todo. Então, o Chipre é um país um pouquinho mais distante, ali no Mediterrâneo, eles poderiam conduzir esses ataques no Chipre. Por conta disso, o Irã está atingindo o Chipre também. Talvez, eu digo talvez, porque eu realmente não sei, esse míssil estivesse passando pelo território turco, mas com destino ao Chipre, porque até o momento eu não vejo por que o Irã atacaria a Turquia, mesmo numa base, eu não vejo muito sentido nisso, não vejo sentido logístico. Perdão, mas a questão do Chipre já é mais interessante. E nota, Mauro, tem uma outra questão, né? Turquia afirma que a OTAN abateu o míssil iraniano. O diabo mora nos detalhes, né? Não foi a Turquia que abateu, foi a OTAN que abateu. Chama atenção esse... Estou tentando localizar um mapa aqui para colocar no ar dessa ali, Ásia Menor, né? Isso. Deixa eu ver aqui, para ver se tem um mapa todo para colocar essa relação entre Chipre, Turquia e... acho que eu achei. Deixa eu ver aqui. Não, ainda não. Não é tão importante também, não é tão relevante assim para a nossa conversa. É só esse questionamento que eu faço. Será que esse míssil estava indo para a Turquia mesmo ou se ele estava indo em direção ao Chipre? Mas isso eu não tenho como afirmar nesse momento. Nesse momento, né? Porque também tem isso, né? E precisa ver se o míssil era iraniano mesmo ou se não era um míssil israelense, para o que se chama false flag. Explica o que é false flag numa guerra, perfeito. por favor. Na guerra, existem essas operações que em inglês chama de false flag, ou em português, bandeira falsa. Então, é muito comum na guerra, não é nenhuma novidade, que os países iniciem operações falsas para justificar uma agressão. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, começou na Europa por conta de uma operação false flag. Muitas pessoas não sabem, mas o Hitler não simplesmente invadiu a Polônia. Ele botou lá uma roupa de soldado nazista em dois poloneses e atirou neles para dizer, olha só, a Polônia atacou os nossos soldados, então, portanto, nós temos o direito de retaliar. Isso é uma operação de falsa bandeira. É quando um país mente que sofreu um ataque e, na verdade, foi ele que causou o ataque, e o objetivo dele é justamente encobrir seus reais interesses políticos. Se fala que no Golfo Pérsico o Israel já teria feito algumas operações de false flag, de falsa bandeira, com o objetivo de trazer esses países para a guerra. Existe um debate se as refinarias que foram atingidas foram por iranianos ou por israelenses, não se sabe ainda, tá? Eu não fechei questão em relação a esse tema. Tem muita gente que está afirmando categoricamente que foram operações de falsa bandeira. Por tudo que eu falei agora há pouco, pela descentralização das decisões militares do Irã, eu não duvido que o Irã tenha atacado essas refinarias, nem essa embaixada. Eu não descarto essa possibilidade, pessoal. Estamos falando de um país que acabou de perder o seu líder supremo e de militares que têm muito poder.
É bem possível que tenha havido uma tentativa de retaliação, assim como é possível que seja, sim, uma operação de falsa bandeira. Não, a gente não pode cair também numa ilusão de que, obviamente, imagino que todo mundo que está ouvindo aqui seja anti-imperialista. Todo mundo que está ouvindo aqui queira que os Estados Unidos percam essa guerra. Mas isso não pode nos fazer pensar, por outro lado, que o governo iraniano é perfeito, que ele não vai mentir. Então não é porque o governo iraniano diz que ele não atacou essas refinarias que isso é uma verdade também. Não precisamos cair num outro extremo também. A gente sabe que na guerra a primeira vítima é a verdade e todos os lados mentem. Claro que os Estados Unidos mentem mais e as mentiras deles têm um potencial de disseminação muito grande. Uma hora que a jornalista pode falar muito melhor do que eu. A possibilidade que eles têm de fazer valer o seu ponto de vista, a sua narrativa, é muito maior do que o Irã. Mas isso não significa que o Irã também não minta em determinados momentos. Sim. O Ricardo, deixa eu colocar aqui questões para você, da nossa audiência. O Diogo Chácara diz assim: Ricardo Leões é um dos poucos que consegue conectar as pontas, tipo economia, política, história, sem cair em simplismo. Esse tipo de formação faz diferença. Entrevista foda, camaradas, ele é fera. Ele é fera. Valeu, Diogo. O Denis Sene dizendo: estou acompanhando detalhes pela Span TV, que é a TV ligada ao governo iraniano, tá? Irã fazendo imperialistas sangrarem onde eles sentem mais, no bolso. No bolso. Aqui tem... Por favor. Melhor, pode seguir, Mauro, mas eu quero pegar um gancho desse superchat, desse comentário. Então, vambora. Bom, vamos lá. Quem está acompanhando os mercados está vendo que, até o momento, a reação não foi tão significativa quanto algumas pessoas pensaram que poderia ser. Se especulou que o preço do petróleo poderia disparar, como disparou em 73, assim, rapidamente, subindo muito. Ele subiu, efetivamente, aumentou, evidentemente, mas não disparou nesse patamar. E existe uma explicação para isso. Os mercados, eles precificam os riscos de guerras, e eles são muito bem informados. Não é à toa que, normalmente, o mercado ele antecipa um movimento político. Tu já deve ter notado isso, né, Mauro? De repente, sobe muita bolsa, ou cai muita bolsa, aí a gente já sente algo vai acontecer, porque eles pagam caro por informações privilegiadas, porque eles precisam se movimentar antes dos acontecimentos. Precisam mexer o seu dinheiro para diminuir as suas perdas. Pois bem, existe um entendimento de que o mercado ele está trabalhando com a ideia de que essa guerra for encerrada num período curto, em poucas semanas, em menos de um mês, não vai haver consequências tão grandes para os lucros reais das empresas. Eles imaginam que se essa guerra for relativamente rápida, ela não vai alterar o mundo delas. Mais ou menos como a Guerra dos 12 Dias. A Guerra dos 12 Dias não impactou fundamentalmente o lucro das empresas ao redor do mundo. A situação ali foi prejudicial no primeiro momento, mas as coisas seguiram. Então, num primeiro momento, o mercado está segurando. Ele está pensando, não, talvez não vá tanto assim. Só que, à medida que os dias vão passando e que não há sinalização de um cessar-fogo, a tendência é que esse risco comece a escalar. É que aquela pessoa que fica dizendo, que fica dando a dica para os operadores do mercado, não, fica tranquilo, em poucos dias isso acabou. Aí outro dia, não, fica tranquilo. Aí os dias vão passando. Aí uma hora o cara começa a dizer, não, cara, eu não estou acreditando em ti. Peraí, você está dizendo a dias que isso vai acabar em poucos dias e isso não acaba. E aí, de repente, tem alguém que tira o dinheiro de um lugar. Aí o outro já olha, não, tal empresa tirou dinheiro de lá, tá com medo, então vou tirar também. E aí isso vai precipitando um movimento mais forte. Então, isso ainda não aconteceu, mas fiquem atentos, isso deve acontecer se essa guerra continuar. Digo mais, isso vai acontecer se essa guerra continuar. A grande questão é saber se a guerra vai continuar ou não. E aí tem uma questão, Ricardo, que chave nisso, que é o Estreito de Hormuz. Né? O Irã anunciou ontem que está totalmente fechado o Estreito de Hormuz. Eu mostrei aqui mais cedo uma arte, né, feita pelo New York Times, segundo eles, com satélites, indicando que o movimento no Estreito de Hormuz já caiu barbaramente até 2 dias atrás. E o Irã está dizendo que desde ontem não passa nem uma agulha pelo Estreito de Hormuz. Deixa eu achar aqui. Acho que esse aqui é o quadro do New York Times. Está aqui, ó. Então,
em 23 de fevereiro, é a imagem da esquerda, veja um monte de navios. Os pontinhos vermelhos são os navios passando pelo Estreito de Hormuz. E olha, em 2 de março, portanto, 2 dias atrás, já tinha rareado um monte, aqueles pontinhos, aquela concentração de pontinhos vermelhos já tinha desaparecido. Isso 2 dias atrás. Se tiver um quadro de ontem, o cenário já deve ser ainda pior. E aí, sobre o Estreito de Hormuz, e parece que esta questão do Estreito de Hormuz vai ser decisiva para definir o comportamento dos mercados. A gente tem a Guarda Revolucionária dizendo que não vai passar nada, que está completamente fechado, e o Trump garantindo que vai passar, sim senhor, e que ele vai botar navios da Marinha dos Estados Unidos para fazer, para garantir o trânsito no Estreito de Hormuz. Explica um pouco esse cenário ali, se é possível, de fato, o Irã não teria nada o que fazer em relação a esses navios ali no Estreito de Hormuz, enfim, dá um cenário para nós. Olha, Mauro, eu vou responder essa pergunta e depois eu vou pedir gentilmente que tu coloque na tela um que eu acabei de te mandar no WhatsApp, uma notícia só para mostrar isso que eu estou falando, da patetice que é o Donald Trump. Mas eu vou responder a pergunta do Estreito de Hormuz primeiro, tá? Vamos lá, primeiro. O Estreito de Hormuz, como diz o nome, é um estreito, é uma passagem estreita, uma passagem pequena ali no Golfo Pérsico. Claro, quando a gente fala em fechar o Estreito de Hormuz, nós não estamos falando em fechar literalmente. Não tem como tu fechar uma passagem natural de água. A grande questão, quando um país diz que o estreito está fechado, ele está dizendo o seguinte: quem passar vai ser alvo dos nossos mísseis, dos nossos drones e dos nossos sistemas de artilharia. Então é isso que significa fechar o Estreito de Hormuz. Pois bem, por ali passa cerca de 1/5 de toda a produção petrolífera mundial, todo o petróleo que é comercializado no mundo. Então, ele é um estreito fundamental. Ele é a artéria básica da economia global, uma vez que o petróleo ainda é o bem mais fundamental da economia capitalista. Fechar esse estreito, na prática, representa um impacto sem precedentes. Nos últimos anos, a gente viu como os ataques de Ansar Allah, dos Houthis, no Mar Vermelho, que eram apenas ataques contra embarcações israelenses e estadunidenses até um certo momento, eles já deram um impacto gigantesco. Porque é aquela questão, mano. Mas quem disse que eles vão acertar os mísseis? Sim. E quem é que quer pagar para ver? Tu tá lá com um navio comercial que não tem proteção, que não tem bateria antiaérea, tu quer pagar para ver? Evidentemente não. Então tem que buscar outro caminho. Então os navios não passam, eles precisam de caminhos alternativos. Às vezes, dependendo do volume, no curto prazo, simplesmente não vai ter como. Vai faltar. De novo, se essa guerra se estender por mais tempo, vai faltar petróleo e vai faltar gás natural. O Iraque já está diminuindo sua produção e o Catar já anunciou que não vai conseguir honrar os seus compromissos na venda de gás natural liquefeito por força maior. Essa é a situação que vai acontecer se essa guerra se estender. Por isso, inclusive, eles estão desesperados falando com Donald Trump, pedindo para essa guerra acabar. Pois bem, o Irã tem condições de fechar? Tem. Por muito tempo, provavelmente não. Mas, pelo menos por pouco tempo, ele tem. O Irã tem mísseis antinavios, o Irã tem muitos drones, o Irã tem muitas minas. A questão das minas é pouco falada, Mauro. E é por isso que eu estava até sorrindo, enquanto se falava dos Estados Unidos escoltarem esses navios mercantes, porque assim, é uma loucura isso. De novo, é irrefletido. Ele acha que o poderio dos Estados Unidos, ele acha que os Estados Unidos são o Superman, sabe? Ele não compreende o que está acontecendo aqui. Se ele fizer isso, todas essas embarcações vão poder sofrer com as minas que o Irã colocou no Estreito de Hormuz. Além disso, o Irã tem uma tática de guerra simétrica importante naquela região. O Estreito de Hormuz, ele é relativamente raso, ele não é tão profundo, as suas águas são relativamente rasas, tá? Por que isso é importante? Isso dificulta a movimentação de navios maiores e favorece a movimentação de submarinos, em especial submarinos pequenos. E o Irã opera vários desses pequenos submarinos e ele pode atacar essas embarcações, sejam comerciais ou militares, por meio desses submarinos. Então, assim, isso poderia ser feito indefinidamente? Claro que não, mas precisa, Mauro.
Essa é a questão. E se o Irã conseguir fechar esse estreito por algumas semanas, isso já causa um impacto devastador. Bom, Não ou se precisa ser o afundar tempo dois inteiro. petroleiros ali é suficiente para o mercado segurador, para as empresas pirarem, né? Exato. Não, eu vou te dizer, Mauro, isso já está tendo impacto nos seguros, não tem como não ter. Então, o Donald Trump ontem veio falar de uma arquitetura nova que ele poderia produzir para facilitar. Gente, não existe isso, sabe? Justamente essa a intenção do Irã, é fazer o Donald Trump ter que ir esticando os seus tentáculos, buscando fazer aquele joguinho de malabares, e aí um cai, aí ele não levanta, vai para o outro, não sei o quê, e aí ele vai se embaranando com isso tudo. Você pediu para colocar você me mandou isso aqui, né? Isso. Isso é para eu justificar o porquê de eu falar que essa administração é apatetada. Vejam esse episódio, pessoal. Eu acho que tem que baixar um pouquinho mais para as pessoas verem o vídeo Vou que mostrar a está. imagem Isso. aqui e a gente sabe. Bom, O que fala, e você aconteceu? descreve. Isso é uma imagem divulgada pelos Estados Unidos e por Israel de um suposto ataque contra caças F-14 do Irã. Observe essa imagem, pessoal. Vai começar o vídeo de novo, né? Vai. Ó, tem a explosão. E o que acontece depois da explosão? O que deveria acontecer depois da explosão? O avião deveria se estilhaçar, né? Se espalhar para todos os lados e só ter sinais dessa explosão. Vejam o que acontece agora. Acontece a explosão e nada muda. O avião segue ali paradinho. Por que o avião segue parado? Porque não é um avião. Os iranianos pintaram o chão com o formato de um avião. Eu não estou brincando. Os iranianos pintaram o chão com o formato de um avião. Os Estados Unidos e Israel caíram nessa armadilha e publicaram isso. Loucura. Loucura. Gostei. Agora, Ricardo. Bom, deixa eu colocar mais perguntas aqui. A Silvana Dunley mandou um apoio dela. E deixa eu ver aqui. O comentário dela é o seguinte. Não. É sobre um outro assunto aqui. Mas fica registrado o apoio da Silvana Dunley para nós, como sempre, a camarada Silvana Dunley. O Gabriel te pergunta assim, Ricardo, há bases estadunidenses em países ao leste do Irã. Você acha que o Irã poderá atacá-las? Boa pergunta. Ótima pergunta. Vamos lá, poderá. Sim, sem dúvida, com certeza sim. Não me parece que está no horizonte num primeiro momento, porque o Irã imagina que o ataque dos Estados Unidos e de Israel ele viria do oeste, né, que é justamente onde estão concretizados no mapa tanto Israel quanto os Estados Unidos. É impossível, não é, pessoal. Então tem muita gente que fala, inclusive, que esse lado oriental do Irã poderia ser o lado mais frágil, que talvez os Estados Unidos pudessem buscar atacar os iranianos por esse lado. Mas eu acho que, do ponto de vista operacional, é muito mais difícil para os Estados Unidos e para Israel, então nem se fala, realizar essa operação. Porque assim, pessoal, essas operações, um avião, ele não voa assim livremente pelo tempo indeterminado. Ele tem, então, uma base para ele pousar, ele gasta uma quantidade gigantesca de combustível para fazer uma operação dessas. Se ele fizer de muito perto, ele pode sofrer com esses mísseis iranianos. Por isso que eu comentei com vocês. Eles já estão diminuindo os ataques vindos das bases do Oriente Médio, justamente porque eles estão sendo alvo desses mísseis. Eles estão migrando para o Chipre. Só que o Chipre é mais longe. Sendo mais longe, gasta mais querosene, tem que fazer reabastecimento no ar. Isso aumenta os riscos de que haja um míssil o interceptando no meio da trajetória. Então, atacar para os Estados Unidos atacar do outro lado é bem mais difícil. E para Israel é impossível, é virtualmente impossível. Então eu acho que nesse cenário é improvável, não está no horizonte. Mas se por algum motivo que me escapou na análise, esses ataques começarem a vir do leste, aí sim, a Irã vai atacar. Sim. Quando a gente está falando atacar do leste, deixa eu botar a imagem aqui. Deixa eu botar a imagem para vocês. Nós estamos falando o seguinte.
Pessoal, todo mundo que está me vendo, eu espero que já seja inscrito lá no meu canal, Ricardo Leões, do Mundo Ah, a sim, Seu nós vamos Alcance. falar do seu canal na sequência aqui. Vamos falar bastante dele, até porque eu tenho uma aula que você deu lá que eu quero que você faça um resumo para nós aqui. Olha, esses são os países, então, fronteiriços com o Irã. Tá ali, ó. Onde tá? Aqui. Aí, Ricardo. Vamos lá. Então, vejam aqui que o Irã ele está totalmente cercado, né, por aliados. Olha por que eu falei da questão do míssil da Turquia. Esse mapa não mostra o Chipre, mas um míssil iraniano com direção ao Chipre, ele poderia passar pelo território turco. Não necessariamente ele teria que passar, até acho que não, mas ele poderia passar, seria um caminho viável. Então, talvez esse míssil direcionado ao Chipre tenha tido que passar pela Turquia e por isso ele tenha sido abatido. Mas, de novo, é só especulação, porque eu não vejo motivo para o Irã atacar alguma base dos Estados Unidos na Turquia nesse momento. Eu desconheço informações de que os Estados Unidos estejam conduzindo ataques a partir da base da Turquia. Se isso aconteceu, o Irã vai atacar, pode ter certeza. Por isso que todas as bases ali, no Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Omã, Arábia Saudita, Iraque, todas elas foram atingidas. Do outro lado também tem, em especial ali no Paquistão e algumas na Ásia Central também. Mas é uma situação um pouco mais difícil para Israel, impossível, e para os Estados Unidos é um pouco mais difícil também, porque são países um pouco mais complicados e que têm relações relativamente próximas com o Irã. O Paquistão não é exatamente um aliado do Irã, na verdade não é um aliado do Irã, mas tampouco é um inimigo. Até porque existe uma situação que está sendo pouco levada em consideração nesse momento e que pode vir a ter um peso importante. Ali na fronteira do Irã com o Paquistão, existe um grupo étnico chamado de Baluches. Essas pessoas são pouco conhecidas, mas eles são, assim como os curdos, um grupo étnico que não tem o seu próprio Estado e que habita mais de um país. Esses grupos, eles conduzem ataques terroristas, em especial no Irã, mas em especial no Paquistão, já há muito tempo. Eles acabam sendo um ponto de encontro entre Irã e Paquistão. Os dois sofrem do mesmo problema. E o Paquistão tem muito receio de que o Irã seja fragmentado, porque ele considera a mesma coisa da Turquia em relação aos curdos. O Paquistão considera que se o Irã cair, os baluches vão ter uma possibilidade de atuação muito maior. Então ele precisa que o Irã não caia. Então, por conta disso, mesmo que o Paquistão e o Irã não sejam aliados, ainda assim eles acabam se tornando aliados circunstanciais pelo medo do risco de um separatismo baluche entre esses dois países. Pergunta do William. E as baixas estadunidenses? Até agora revelaram poucas, né? O Irã tinha dito no início da guerra que seriam mais de 500. Honestamente, eu não sei quantas foram. Eu sei que eles vão mentir. O Ocidente é viciado em mentir. A gente deve ter visto, né, Mauro? Aquele repórter turco da CNN que foi preso enquanto mostrava... Eu mostrei aqui a atuação, cena, ao vivo, né? Ao o cara vivo. preso ali. Aí, inclusive, eu acho muito engraçado isso, né, Mauro? Porque o sistema de defesa de Israel é invencível, é intransponível, mas eles censuram todas as pessoas que divulgarem imagens do que está acontecendo. Sim. Que engraçado, né, Mauro? Quem censura o próprio não. sucesso? Conhece alguém, Mauro? Já viu isso na história? Algum governo? O governo é a ditadura. Tu que viveu a ditadura, Mauro. Já viu alguma notícia boa do Brasil? O governo dizendo, não publiquem essa notícia. Essa notícia não pode ser veiculada. Sim. Ó, tenho uma questão aqui para colocar, para a gente ir caminhando para o final também, né? 11h30 já. Caceta. Ó, fazendo o apelo que ele estava começando a fazer aqui, eu interrompi para voltar agora. Está aqui o Ricardo Leões, então, tem um programa aqui no Farol Brasil e tem também o canal dele, que é Ricardo Leões, um mundo ao seu alcance. Como vocês podem ver aqui, são 11.800 inscritos, tem condição de aumentar muito a quantidade de inscritos do canal. Normalmente é fundamental, são 113 vídeos já, então vai lá, se inscreve, O Mundo a Seu Alcance, Ricardo Leões, inscreva-se já. E aqui Mas, Mauro, mesmo que não seja um número significativo de inscritos,
para quem ainda não conhece, o canal é novo, tá? É um canal que Isso. fechou agora 10 meses, tá? E eu estou bem feliz, porque crescer no YouTube hoje em dia é realmente muito complicado, não é nada fácil. Eu já passei, estou chegando nos 12 mil inscritos, inclusive, e esse crescimento ele foi muito nesse ano. Eu terminei 2025 com mais ou menos 4 mil inscritos. E eu estou agora chegando nos 12 mil inscritos. E, obviamente, sim, a parceria com o Jones, com o Farol Brasil, foi fundamental. Eu estou muito feliz porque o público do Jones é um público muito engajado, e várias pessoas vieram do Jones e estão agora todos os vídeos meus, comentam, da mesma forma que comentam os vídeos do Jones, comentam os meus vídeos também, da mesma forma, pelo engajamento e tal. Então, os últimos vídeos todos estão com um número de visualizações bastante bons, e agora, normalmente eu postava 2 vídeos por semana, mas agora, por conta da guerra, eu estou aumentando. E, além disso, eu comecei a fazer lives na segunda-feira, às 8h30, com a querida camarada Rose Martins, que vocês também devem conhecer, que é uma excelente analista. Então, pessoal, a gente está vivendo num mundo dominado pela grande imprensa, que vocês sabem como é. Aliás, ontem mesmo eu participei do programa do meio-dia, da Globo News, e é até curioso, Mauro, porque quando me chamam para dar entrevista, eu preciso ouvir um pouco da programação, né? Por alguns minutos que seja, enquanto eu estou aguardando o início da entrevista, eu preciso ouvir a programação, e não tem uma vez que eu não fique chocado, sabe? 5 minutos eu assistindo, eu fico absolutamente chocado com a quantidade de coisas que está sendo falada. Mas, enfim. E, além disso, a gente tem uma série de canais muito ruins aqui. A gente tem 2 carecas que comentam política internacional, vocês devem saber muito bem quem são, que são, na verdade, israelenses, né? Nascidos no Brasil, mas são israelenses, e que estão disseminando mentiras e desinformação o tempo inteiro. Então, pessoal, a gente precisa de vocês para contornar essa situação. Assim como vocês são fundamentais para que a campanha do Jones cresça, para que ele seja eleito em Pernambuco, eu tenho muita convicção de que isso vai acontecer, vocês precisam nos ajudar também a crescer os canais alternativos. E não só o Foro Brasil, o meu canal também, o canal do Euclides, que é um grande amigo meu também, um baita analista. A gente precisa da ajuda de vocês para conseguir crescer nas redes sociais. Meu canal vai fechar 1 ano, no final de abril. Eu gostaria de chegar pelo menos a 15 mil inscritos até lá. Mas como está crescendo tão rápido, eu quero ver se não chega até 20 mil, o que para mim seria realmente um baita desempenho. Vamos embora, 20 mil, gente, vamos inscrever. Quem não está inscrito e inscrita ainda no canal do Ricardo Leães, faça isso imediatamente, por favor. Ó, 11.800, tá aqui, ó, já 11.900, já tá dando certo, já 100 a mais. Vamos ver se a gente fecha o programa hoje com 12 mil. Ricardo, eu vou te colocar aqui, não, antes de colocar, deixa eu dar uma notícia aqui que eu fiquei devendo, que não tem a ver com esta guerra, pelo menos, que é a notícia que saiu mais cedo, e eu divulguei, de que tinha estou falando agora da prisão do Vorcaro, que no celular do Vorcaro tinha uma ordem para quebrar os dentes de um jornalista que estava incomodando o esquema dele. Tá? Agora já se sabe quem era este jornalista. Este jornalista é o Lauro Jardim, do Globo, colunista do Globo, tá? Que de fato tem publicado muitas coisas sobre o caso Mastro já há bastante tempo. Então o Vorcaro mandou ao chefe da segurança dele, conhecido como Sicário, que simulasse um assalto ao Lauro Jardim e quebrasse os dentes dele. Incrível. Bom, os bandidos, né? Sabe, Mauro, é engraçado quando tu falou, eu não estava ciente dessa notícia, tá? Porque, pessoal, o meu foco todo está em acompanhar a guerra, eu não estou acompanhando a política nacional. No caso Master, eu sei muito pouco do que está acontecendo, nem tenho condições de opinar. Mas aí tu estava falando, eu pensei, cara, comportamento de gangster, né? Quebrar os dentes. Aí depois tu disse que o chefe de segurança, o apelido era Sicário. Sicário. É impressionante, cara. Impressionante. Mauro, eu não sei, sabe, se é impressão minha. Tu que é um camarada mais vivido do que eu, mas a impressão que eu tenho é que a gente está vivendo numa era parece que as máscaras estão caindo. A impressão que eu tenho é que décadas atrás ainda havia um certo compromisso, até desses bandidos, de manter uma certa aparência, um certo
preço, pelas regras, e agora a gente está vivendo num mundo louco, que as pessoas falam esses absurdos, se portam dessa maneira e não estão nem aí, sabe? Não estão nem aí. A gente vê isso na política o tempo todo. Inclusive, em determinado momento aqui na entrevista, eu falei para vocês que essa guerra vai ser transformadora e que se os Estados Unidos vencerem, será uma vitória de pirro. Eu gosto de fazer uma comparação com o que os Estados Unidos fizeram na Guerra do Golfo de 1990. Essa guerra foi uma guerra em que os Estados Unidos venceram de uma forma espetacular. Me pesa dizer isso, não me agrada dizer isso, mas eu sou analista, eu tenho compromisso com a verdade e não com as minhas preferências. Os Estados Unidos venceram essa guerra de forma espetacular. Para quem não lembra, o Saddam Hussein, do Iraque, tinha acabado de invadir o Kuwait. E dizem que ele teria conversado com a diplomata estadunidense e que ela teria dado a entender que os Estados Unidos não fariam nada a respeito. Não sabe se isso é verdade ou não, o fato é que o Saddam Hussein invadiu o Kuwait na esperança de absorver um país que era um grande produtor de petróleo, e muitas pessoas não sabem disso, Mauro, mas o Kuwait era mais ou menos análogo ao que é Emirados Árabes Unidos hoje. Ele era um centro financeiro do Oriente Médio nessa época, era a petromonarquia mais aberta ao Ocidente até então. E os Estados Unidos, nesse momento, eles montaram uma coalizão extremamente eficiente, efetiva, conduziram uma guerra rápida, logo em poucos dias forçaram o Saddam a recuar suas tropas, e mais do que isso, eles tomaram a decisão corretíssima para os seus interesses de não derrubar o Saddam. Eles perceberam que derrubar o Saddam seria abrir uma caixa de Pandora. Então, o que eles pensaram? A gente mantém o Saddam isolado, enfraquecido, ele não vai incomodar mais ninguém, e o Iraque, ao mesmo tempo, não se fragmenta e não cria problemas para nós que a gente não precisa ter. Além disso, eles aproveitaram essa oportunidade para estreitar laços com todas as monarquias do Golfo, aumentar suas bases militares e projetar um poder cada vez maior, antecipando o que seria um novo mundo unipolar, um mundo em que a União Soviética estava desaparecendo. Vamos lembrar, Mauro, que essa guerra ocorreu quando a União Soviética ainda existia. E a União Soviética era o principal parceiro militar do Iraque. E a União Soviética não pôde fazer nada em relação a isso. Outro elemento, o governo dos Estados Unidos conseguiu convencer os países árabes a entrar na guerra. Ele falou até com o Egito e ofereceu para o Mubarak, que era o ditador egípcio na época, o seguinte, ele disse: o que tu quer para entrar na guerra? Aí o Mubarak disse: nossa dívida externa é muito alta. Ele cancelou metade da dívida externa do Egito para que o Egito entrasse na guerra. Ele criou uma coalizão gigantesca de países, todo mundo pagou por aquela guerra, a guerra foi rápida, eficiente, não causou estrago nenhum e ainda aumentou a projeção de poder dos Estados Unidos. O presidente da época, George H.W. Bush, na minha interpretação, um dos presidentes mais subestimados nos Estados Unidos, e aqui pensando na lógica de estadunidense, que não é o que eu defendo. Ele foi muito bem naquela oportunidade. E a gente vê o Donald Trump hoje em dia. Que é o pai do Bush filho, né? O George W. Bush. Esse é um imbecil. Esse é um imbecil. Esse metia os pés pelas mãos o tempo inteiro. Sim. Mas o pai foi extremamente eficiente. E o mundo unipolar dos Estados Unidos só foi possível por conta dessas ações. E digo mais, se os Estados Unidos tivessem mantido uma postura assim, a gente estaria vivendo num mundo muito pior hoje. O mundo seria muito mais dominado por eles do que é atualmente, porque a gente vive nesse contexto de líderes malucos, apatetados. Perdão, pessoal, eu não estou querendo psicologizar as análises, tá? É importante fazer isso. Eu odeio que se faça isso na imprensa o tempo todo. Tal país está fazendo isso porque o líder é um doido. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu sempre dou as explicações materiais, concretas, para que a gente entenda. Mas, concretamente, estamos vivendo em um mundo de líderes que não têm condições de lidar com o poderio que eles têm. Vou te contar uma história, então. Você me falou que eu sou mais vivido, né? Você é muito cortês, muito educado para dizer que eu sou bem mais velho que você. Pois então, em 92, portanto, um ano depois da guerra do Iraque, né? Foi, como você falou, fulminante. Eu conheci o George Bush pai. Uau! Por quê? Eu tinha uma agência de comunicação e um dos clientes dessa agência era uma universidade, um conjunto de faculdades privadas que iniciou um programa internacional e abriu esse programa com o Bush. Gastaram uma baba de dinheiro. Foi o primeiro país que o George Bush visitou depois de sair da presidência dos Estados Unidos. O primeiro país que ele visitou foi o Kuwait.
né? E aí lá agradeceram pela libertação, blá, blá, Estratégico, né? blá. O segundo foi o Brasil. E aí convivi com ele uns 4 dias. Foi um negócio, uma loucura, Ricardo, porque era assim, eu era o líder da comunicação do projeto ali. Tive várias reuniões com o serviço secreto dos Estados Unidos. Por sinal, era um mexicano, alguém de ascendência mexicana, que liderava o grupo ali do serviço secreto. E interessante, nós tivemos que montar, cara, naquela época, 92, não tinha essa coisa de internet, não, no papel, né? Era um book desse tamanho, descrevendo minuto a minuto o que seria feito durante a agenda dele, quem estaria presente em cada situação, onde seria, qual o roteiro, um negócio assim, impressionante, impressionante. E aí, o que me chamou a atenção? Ele era de extrema delicadeza e educação. Então era assim, ele falava com as faxineiras, ele falava com os garçons, claro que ele falava inglês e tinha sempre alguém fazendo a tradução. Ele elogiava, extremamente cortês. Eu falei, uau! Ele é, portanto, e bom, vamos lembrar que ele tinha sido o chefe da CIA, né? Antes de ser presidente dos Estados Unidos. Ele é de uma elite vice-presidente, estadunidense. Né? Vice-presidente do Reagan também. Vice-presidente também. Ele é parte de uma elite estadunidense, da aristocracia estadunidense, que esmagou o país com o escravismo, que esmagou a humanidade, mas de um tempo em que o soft power ainda era algo relevante, em que a dominação acontecia, né, com uma certa dose de simpatia, indústria cultural. Muito interessante essa coisa, que é diferente. O filho dele já era completamente diferente, e desse Trump, então, nem se fala, né? E que fique claro, pessoal, não estamos aqui defendendo o George Bush pai. Estamos só contando a história. Não se trata de nada disso, tá? Não se trata de nada disso. Só estamos dizendo que ele tinha muito mais condições de exercer a hegemonia dos Estados Unidos do que os líderes posteriores. Ele era muito habilidoso em promover os interesses dos Estados Unidos. Muito habilidoso. Tanto por essa cortesia, que o Mauro muito bem lembrou, quanto pelo pensamento estratégico. Porque também não adianta só ter cortesia a não conseguir botar a cabeça no lugar. E ele tinha a cabeça no lugar. Ele sabia pensar. E mais do que isso, ele provavelmente sabia ouvir. Ele provavelmente não entendia nada do Kuwait, do Golfo, do Oriente Médio. Claro que não. É óbvio que o presidente não vai entender nada disso. Mas a questão é que ele sabe a quem ouvir. Essa é a diferença. Vocês acham que o Donald Trump não escuta bons assessores? Não tem gente competente que fala com ele, que alerta que a situação está ruim? É óbvio que escuta. Ou melhor, as pessoas estão lá, mas ele não escuta. Aí já começou a sacanagem aqui, né? O meu xará Mauro Vieira perguntando. Mauro é citado nos arquivos do Epstein, o Epstein. O Silvio Naves dizendo que o passado condena, meu passado me condena. Cara, vamos fazer um corte algum eu não vou citar o nome, vocês vão saber que tipo de pessoa que eu tô falando, vai fazer um corte nosso. Olha aí, ó, os radicais aí defendendo George Bush. Exatamente. Alguém que aparentemente foi citado, eu sei quem está falando, aparentemente está citado lá nos... Amanhã eu conto a história, mas está citado lá nas mensagens de celular do Vorcaro, e Vorcaro dizendo que pagava grana para, se é a mesma pessoa ou o mesmo grupo que você está falando. Eu falo de um grupo mais amplo de pessoas que têm esse modus operandi. A gente vai amanhã, quem sabe eu falo, deixa confirmar melhor, mas já está rolando aí na internet. Procure na internet quem desses universos aí está lá nas mensagens recebendo grana do Vorcaro. Eu vou mostrar a mensagem, mas não responda ainda, porque eu quero relacionar com o seu mundo, o seu portal, tá? Então tá aqui, vocês estão vendo aqui o portal O Mundo ao Seu Alcance, o canal, desculpa. E aí vem a pergunta do André Vinhal. Foi reportado que o Catar abateu aviões iranianos. As monarquias do Golfo entrarão na guerra? O que isso significaria para o Irã caso aconteça? E aí o que eu queria era chamar a atenção para vocês que o Ricardo está detonando efetivamente. Olha o que a gente já teve aqui. Nós tivemos um vídeo no sábado, tá? Guerra, que é esse aqui, guerra assimétrica, né? Isso. Tá? Não, no sábado foi a guerra contra o Irã começou.
Guerra Ah, assimétrica onde foi um está pouquinho isso antes. aqui? Ah, é que Foi deve aqui ser. Você fez. Deixa eu ver. Não, onde está aqui? Ah, você tem uma conversa sua com a camarada, eh, Rose. com a Rose, aqui. E aí, eu queria mostrar essa sequência de vídeos que você fez há 6 anos, há 6 Isso, mas dias são esses atrás. os últimos, Mauro, é isso mesmo. Ah, É, sábado foi esse com a guerra contra o Irã começou, inclusive eu estou chamando de guerra contra o Irã, não quero chamar de guerra tá, do Irã, porque eu acho que é um nome totalmente perfeito. equivocado. O Irã não fez, essa guerra não é do Irã, é uma guerra Sim, contra o Irã. sim, sim, é isso aí. É. Ah, tá bom, perfeito. E aí, ó, aqui, deixa eu mostrar para vocês essa sequência. Tá? Tô me confundindo aqui, mas tá ok. 6 dias atrás, guerra assimétrica, falamos sobre isso. Depois, 3 dias atrás, à beira do caos. Ah, tá aqui, perfeito. A guerra contra o Irã começou e pode mudar o mundo. Perfeito, perfeito, Isso, tá aqui. Depois, o Irã sobreviverá à morte de Ali Khamenei. Não é o fim do Irã. E aqui é esse que eu quero trazer, que é de ontem, escalando a guerra. Por que o Irã está mirando as petromonarquias do Golfo? Então, é o seguinte, o André, ele vai responder, vou pedir para o Ricardo fazer uma resposta curta, mas a resposta longa a esta sua pergunta está no canal O Mundo a Seu Alcance, num vídeo perfeito. de, deixa eu ver quanto tempo tem, né? Um vídeo de 16 minutos sobre por que o Irã está mirando as petromonarquias do Golfo. Explica para nós, Ricardo. Perfeito. Isso, André, depois de terminar o programa, vai lá no meu canal e assiste ao vídeo que a resposta vai estar completa. Mas seguinte, em síntese, tá? Essas petromonarquias, elas têm uma tensão estrutural, uma espécie de uma crise latente que pode despertar a qualquer momento. Porque são países aliados dos Estados Unidos, alguns deles, o Bahrein e Emirados Árabes Unidos, aliados de Israel, já se trata de alianças desses dois países com Israel, e o problema é que as populações desses países não são aliadas dos Estados Unidos e Israel. O mundo árabe não é particularmente favorável aos Estados Unidos e menos ainda a Israel. Então, estamos falando de regimes monárquicos impopulares, sem raízes sólidas e que têm uma política externa que contraria o interesse das suas populações. O professor Reginaldo Nasser sempre fala que essas petromonarquias morrem de medo das ruas árabes. Os episódios da Primavera Árabe ficaram marcados na imagem desses líderes que temem que uma situação assim aconteça de novo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque esse contexto gera uma dificuldade muito grande para eles tomarem uma decisão na hora de como lidar com o Irã. Se eles não fizerem nada, eles passam uma sensação de fragilidade estratégica, porque eles foram atacados e não puderam responder. Mas, ao mesmo tempo, se eles retaliarem, eles passam a imagem de que entraram na guerra ao lado dos Estados Unidos e de Israel, e aumentam as tensões internas e correm um risco maior de que haja protestos que, eventualmente, se bem-sucedidos, poderiam até mesmo levar a uma queda desses governos. A gente já está vendo isso acontecer no Bahrein, tá? Neste momento. O Bahrein é um país pequeno, ele hospeda a quinta frota dos Estados Unidos, então ele é fundamental, mas é um país de maioria xiita, governado por uma monarquia sunita. Na Primavera Árabe, quase essa monarquia foi deposta. Isso só não ocorreu porque a Arábia Saudita veio em socorro do Bahrein. Pois bem, o Bahrein foi um dos primeiros casos dos mísseis iranianos e drones atingindo as suas bases, e os vídeos são engraçados, porque mostram a população celebrando esse episódio. E logo na sequência, a gente viu pessoas indo contra forças de segurança no Bahrein, já com intenção de derrubar o governo. Parece que a Arábia Saudita já estaria mandando algumas forças do Golfo para tentar ajudar a monarquia do país a resistir. Então vejam que existe uma tensão na atuação desses países. Se eles atacarem o Irã, eles estão em guerra ao lado de Israel. Se eles não atacarem, eles estão frágeis. É realmente uma escolha de Sofia para eles. É bem complicado essa situação. Ou seja, as petromonarquias estão em risco com essa guerra. Estão em risco, exato. Estão em risco, e mais do que isso, Mauro. O meu argumento no vídeo de ontem é que o Irã não está atacando esses países enquanto países. Ele está, na verdade, atacando um sistema de hegemonia dos Estados Unidos.
que foi montado por conta da relação do petróleo, por conta dessas bases militares e, mais recentemente, da tentativa do governo estadunidense de aproximar esses países de Israel. Por isso que o Bahrein e Emirados Árabes Unidos acabaram assinando acordos diplomáticos com Israel. Então, o Irã não está preocupado com o Catar, com o Bahrein, com os Emirados Árabes Unidos. Ele está preocupado em destruir uma arquitetura de poder dos Estados Unidos nessa região. Ele quer mostrar para o mundo árabe, embora o Irã não seja um país majoritariamente árabe, ele quer mostrar para o mundo árabe que ele consegue enfrentar os Estados Unidos, que existe alguém que satisfaz a vontade da população, que é justamente não ser servil aos Estados Unidos e a Israel. E aí a gente chega no último ponto, Mauro, que é o mais importante. Já nos primeiros dias de guerra, um oficial saudita deu uma declaração numa TV importante do mundo árabe, dizendo que os Estados Unidos estão abandonando seus aliados no Golfo Pérsico e estão apenas priorizando a segurança de Israel. Aí eu falei até no Twitter, não existe botão desver. A partir do momento que eles veem que a estratégia de segurança que eles montaram ao longo de décadas ruiu pelo fato de que o seu maior apoiador, o seu maior sustentador, na verdade, não é um aliado genuíno, que está apenas preocupado com a segurança de Israel, isso evidentemente vai ter impactos. Por isso que eu digo que mesmo uma vitória dos Estados Unidos seria uma vitória de pirro, porque esses países, eles viram como os Estados Unidos se comportaram diante desses ataques. Vou trazer aqui o exemplo do Catar, que eu tenho tentado dizer em todas as entrevistas, porque é algo absolutamente chocante. A base militar do Catar, de Al-Udeid, é a principal base que os Estados Unidos utilizam na região. Antes dessa guerra, ela tinha 10 mil tropas. Agora a gente não sabe quantas pessoas ainda estão lá. Só que o que poucas pessoas sabem é que essa base, na verdade, ela não é dos Estados Unidos. Essa é uma base do Catar, construída pelo Catar com dinheiro do Catar, lá no final dos anos 90. O Catar, ele cedeu essa base para que os Estados Unidos a utilizassem, e os Estados Unidos acabaram fazendo algumas reformas. Pois bem, toda vez que existe algum indício de que o Irã possa atacar essa base, o que os Estados Unidos fazem? Retiram todos os militares para que eles sejam protegidos. Aí eu pergunto para ti, mano, imagina que tu contrata uma empresa de segurança, a empresa de segurança do Vorcar, tá? Tu contrata o sicário para ser o teu segurança. E aí, na iminência de um ataque, o sicário vai embora. O sicário te abandona. A conclusão Bom, por sinal, vocês, né, o Catar, não é o Catar que comprou aquele... que deu de presente para o Trump o avião presidencial dos Estados Unidos? É verdade, teve isso também, tinha me esquecido disso. É verdade. Olha só. É engraçado, né, esse episódio, porque para ver como os Estados Unidos não são tão republicanos quanto as pessoas dizem, né? No Brasil, imagina isso, Mauro, um presidente do Brasil ganhar um avião, sabe? Isso seria considerado totalmente tráfico de influência, seria jamais. A nossa imprensa ia bater sem parar e com razão, porque isso é um absurdo. E lá nos Estados Unidos isso aconteceu. Aqui o negócio é assim, viu, gente? A gente vai... Funciona. A gente é pouco, mas é bom. Deixa eu mostrar para vocês, Mauro, aqui. 11.993. Faltam 7. Opa! Quantos faltam? Faltam só chegar... 7. Só 7. Gente, pelo amor de Deus, faltam 7 para chegar a 2.000. Por favor, inscreva-se já no canal do Ricardo Leães para a gente virar com 12 mil. Olha isso aqui, ó. Olha que legal isto aqui. Agora, daqui a 10 minutos, meio-dia, já vai estar pronto e vai estar subindo aqui no nosso canal o corte desta entrevista que eu estou fazendo agora com o Ricardo. A resposta do Irã ao ataque do EUA dos Estados Unidos e Israel, e vai subir em collab, tanto aqui no Farol Brasil, quanto no Mundo a Seu Alcance. Vai subir em parceria. Tá? Você está bem acompanhado nessa foto aí, com Ali Khamenei e mais os mísseis iranianos todos. Tu viu a imagem do Ali Khamenei com o Sankara, Mauro? Eu achei sensacional. Bem jovem o Ali Khamenei, eu não reconheceria pela foto, junto com o Sankara lá nos anos 80. E até a legenda era assim, 2 homens com visões completamente diferentes, mas 2 revolucionários que acreditam que os seus países não devem ser dominados por país nenhum. É isso aí.
Não, a gente tem essa. E isso é importante dizer, né? O Ali Khamenei não é um cara que estava lá no seminário xiita, trancado, estudando e virou o chefe religioso do Irã. O Ali Khamenei tem uma trajetória de luta política com o seu povo, né? Muito, muito, muito. E eu tô convicto, falei isso no Twitter ontem, eu tô convicto que ele optou pelo martírio. Ele Uhum. sabia que ele ia ser atacado e ficou em casa igual, porque ele já era um homem velho, mais de 80 anos, dizem que já teria câncer também, ele sabia que esse risco aconteceria. E aqui eu vou fazer uma analogia meio doida, Mauro. Tu chegou a ler aquele livro do Flávio Tavares sobre o dia em que Getúlio matou Allende? Esse é um livro Não, não, maravilhoso. Esse é um livro maravilhoso. O Flávio Tavares é um jornalista aqui do Rio Grande do Sul, participou da guerrilha também, um cara super sim, competente. sim, ele eu E conheço, sim, mas o livro não. ele conta a Legal. história do período da política brasileira entre 1930, eu não sei se chega a 64, mas é mais ou menos por aí. Um livro que eu adorei ler. Eu li jovem ainda, com 18 anos, e me fascinou, reli depois. E a tese, o nome é esse, O Dia em que Getúlio Matou Allende, porque ele trabalha com a hipótese de que é muito bem aceita, né, de que o Getúlio se matou para tentar evitar um golpe, porque o contexto era muito difícil naquele momento, e que supostamente o Salvador Allende teria sabido disso. E aí seria uma hipótese de que o Salvador Allende teria se matado para tentar evitar um golpe no Chile, que eu acho que algo que não aconteceu, mas não é isso que importa. Mas eu acho que Ali Khamenei seguiu Getúlio e optou pelo seu martírio, tentando salvar a Revolução Islâmica do Irã. Perfeito. Ó, tá aqui a foto que você mencionou, o camarada, esse Maxwell, olha, já mandou a foto, tá aí, o Khamenei Cara, e foto o sensacional Sankara, essa. hoje o grande líder de Burkina Faso, já estão falando que que Burkina Faso vai entrar na alça de mira do imperialismo e de Ah, Israel. com certeza. Com É, certeza vai. é. Bom, é o seguinte, notícia importante aqui. Já chegamos a 12 mil inscritos no canal do Opa! Ricardo Leão. Tá no nosso Que alcance. beleza, minha Fechou. gente. Muito obrigado. Legal, legal. Valeu, 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 gente. Então é isso. Obrigado, Ricardo. Querido, muito obrigado pelo convite. Sempre um grande prazer falar contigo. Gostaria que tivesse um contexto melhor, né? Quem sabe estejamos aqui comentando a vitória do Irã nessa guerra no futuro. Se não Uhum. acontecer, estaremos aqui também. Esse é o nosso trabalho, né, Mauro? Não, vamos fazer lives até a vitória do Irã, vamos fazer lives até a derrocada do sionismo em Israel, né? Isso aí. Até a vitória do povo palestino. Acho que eu vivo até lá. Acho que eu vivo até lá. Tenho Com gás aqui para certeza. ir, tipo, como a nossa velhinha do coração, Erundina, 91 anos. Né? Como a Ali Khamenei também passou dos 80, manteve uma Pois é, revolução unida. Então, pois é isso aí. Obrigado, Ricardo. valeu, querido. Até Um a abraço. próxima vez. Obrigado, Tchau. gente. Obrigado mesmo.